pessoal! Estamos aqui com nossas dicas de processo penal. A dica de hoje é sobre provas ilícitas. Eu sou a professora Marcele, professora de processo penal. Então vamos para a nossa dica de hoje. Dicas de exame de ordem. Meu nome é professora Marcele, minhas redes sociais. Dica número 2, provas ilícitas. A nossa dica é sobre provas ilícitas, pessoal. Como vocês sabem, as provas ilícitas, elas são inadmissíveis no processo. Isso está estabelecido lá no artigo 5º, como garantia constitucional, no artigo 5º da Constituição Federal. E também, por óbvio, está estabelecido no Código de Processo Penal, dizendo lá no artigo 157 que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, retiradas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Então, nenhuma prova obtida por meio ilícito poderá ser admitida no processo penal ou qualquer tipo de processo. Baseada na ideia da Constituição Federal da inadmissibilidade das provas ilícitas, nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que seria a ideia da teoria dos frutos da árvore envenenada? Que além da prova ilícita, a prova derivada da ilícita também não pode ser aceita pelo julgador na formação do convencimento. A prova ilícita, as provas ilícitas deverão ser desentranhadas e inutilizadas, assim como as derivadas da ilícitas. Pessoal, vem aqui para mim. Qual que seria a ideia do Código de Processo Penal ao trazer a teoria dos frutos da árvore envenenada? É bem isso, os frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, tudo que nascer desta árvore estará envenenado também. Esta é a ideia das provas derivadas da ilícita. Então, se uma prova é ilícita, tudo que vier desta prova, tudo que vier decorrente desta prova, mesmo que pareça lícito, será considerado ilícito e deverá ser retirado do processo também. Não poderá ser utilizado. Então, quando a gente trabalha com a ideia, quando a gente trabalha com a teoria dos frutos da árvore envenenada ou com a prova derivada da ilícita, é exatamente o que eu vou fazer agora num desenho para vocês, para ficar mais fácil. Vamos lá para o slide, trouxe um slide em branco para mostrar para vocês. O meu desenho é infantil, mas ele é bem claro. Esta é uma árvore. Se a árvore está envenenada, tudo que nascer da árvore, todos os frutos que nascer da árvore estarão envenenados também, não é mesmo? Então, todos os frutos que nascerem desta árvore também estarão envenenados. Mas o que isso tem a ver, Marcele, com a prova? Simples. Se imaginem uma interceptação telefônica, ela foi adquirida de forma ilícita, tudo que vier dessa interceptação telefônica, todo tipo de prova que vier dessa interceptação telefônica, mesmo que pareça lícito, será considerado ilícito também. Tudo não poderá ser utilizado. Todas essas provas advindas dessa interceptação telefônica que está envenenada será considerado também envenenado. Os frutos seriam essas provas derivadas. E a árvore envenenada seria a interceptação telefônica. Isso é teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, se uma prova ela é ilícita, tudo que derivar dela, tudo que partir dela, envenenado estará inutilizado. O juiz não poderá utilizar como prova no processo. Não poderá, ok? Então, pessoal, imaginem a seguinte situação para vocês entenderem. Se, através de uma interceptação telefônica ilícita, a polícia descobre informações que houve assassinato, que houve realmente, descobre provas que houve o crime, essas provas, elas não poderão ser utilizadas. Por quê? Porque a partir do momento que eu desentranho
que eu retiro esta interceptação telefônica, eu não tenho como ter localizado essas provas. Logo, tudo some do processo. Então, todas as provas sumirão do processo, eu fico com o processo sem prova alguma. Isso é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Além da prova ilícita, as provas derivadas da ilícita também deverão ser inutilizadas, ok? Mas a lei traz uma ressalva. Quando não for evidenciado o nexo de causalidade entre as provas ilícitas e as derivadas, ou seja, quando eu puder adquirir as provas derivadas por uma fonte independente, o juiz poderá utilizar a prova ilícita. E o que seria essa fonte independente, então? Fonte independente é aquela que, seguindo os trâmites legais próprios da investigação, eu conseguiria chegar nesta prova ilícita. O que seria isso? Eu demonstrar que eu chegaria de qualquer forma na prova derivada. Se eu demonstrar que eu chegaria de qualquer forma na prova derivada, demonstrando que este nexo não existe, eu quebro este elo. Se eu conseguir quebrar este elo da prova ilícita com a prova derivada, eu consigo utilizar a prova derivada. Mas eu preciso quebrar este vínculo. Se eu não quebrar este vínculo, eu não consigo usar a prova derivada. Para usar a prova derivada, eu preciso obrigatoriamente quebrar este vínculo. Ok? Então, com isso a gente viu, pessoal, as provas ilícitas, que elas deverão ser inutilizadas, as provas derivadas da ilícita, como a teoria dos frutos da árvore envenenada, também deverão ser inutilizadas, só se eu conseguir quebrar, eu conseguir desvincular a prova derivada da prova ilícita. Se eu conseguir desvincular a prova derivada da prova da ilícita, eu tenho uma fonte independente na prova derivada e aí eu consigo utilizar, o juiz aceita a prova derivada, ok? Com isso a gente fica com nossa segunda dica das provas ilícitas. Até a próxima dica, pessoal. Um beijo!